Vamos ao segundo bloco sobre desafios políticos e econômicos. O tema é reforma administrativa. Nossos convidados são Efraim Filho, senador União Paraíba e presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Isalci Lucas, senador PSDB, Distrito Federal. João Galassi, presidente da Abras. Joaquim Passarinho, deputado federal, PL Pará. E João Rummel, consultor político e diretor executivo da Action Relações Governamentais, que será o mediador desse painel. Usem o QR Code em seus crachás para enviar perguntas aos convidados, que serão respondidas ao final do bloco. Sejam muito bem-vindos e um ótimo painel a todos. Boa tarde, tudo bem, meus amigos? Estamos de volta aqui com essas feras do Congresso Nacional, com o nosso amigo João Rummel, lá na outra ponta, ali, meu xará, que vai coordenar esse debate. João Rummel é da empresa Action, que dá suporte para a Unex, em Brasília. E aqui nós temos 3 congressistas da melhor qualidade possível do nosso Congresso Nacional. O tema de hoje, reforma administrativa. Vamos aprofundar um pouco mais o quanto a reforma administrativa poderá contribuir com a redução dos impostos sobre consumo. Então, vou passar a palavra para o meu amigo João Rummel, para começar o primeiro visão um pouquinho do nosso bate-papo. As perguntas que vocês farão cairá no meu celular e aí eu vou fazê-la no final com o adiantar do nosso debate. Obrigado, pessoal. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com esse debate, principalmente com os nossos parlamentares, que são grandes lideranças dentro do Congresso e com a grande atividade. E principalmente para o momento político que a gente está vivendo de consolidação da democracia brasileira com o fortalecimento do parlamento. E onde esse tema hoje da reforma administrativa passa a ser muito interessante no movimento político. Primeiro, que é quase que unânime a discussão do setor produtivo, onde todo mundo desejava que a reforma administrativa ela viesse antes da reforma administrativa tributária, para a gente saber qual o tamanho e a redução dos gastos, para que a gente pudesse ter uma certeza que nós teríamos uma redução de tributos. E assim seria melhor. Hoje, nós vimos que a reforma tributária andou. Ela já foi votada na Câmara e foi encaminhada para o Senado. E nós estamos num momento onde o governo não se manifesta, não se coloca qual é a proposta desse governo para a reforma administrativa. E o nosso presidente da Casa, da Câmara, coloca que esse é um tema e vem provocando o governo a se pronunciar. Então, nós estamos no momento hoje de saber que esse protagonismo que vem sendo construído ao longo do tempo, onde a pauta vem não sendo mais a do Executivo, mas ela vem sendo do Parlamento. Eu vou fazer um breve comentário aqui, só que ao longo do tempo, o Executivo, que sempre comandou a pauta do Executivo, tinha o orçamento, tinha as emendas, tinha o controle do debate das políticas públicas. E o que nós estamos vendo nos últimos anos, nos últimos 20 anos, é que isso vem mudando e que está na hora
e que vem consolidando o papel e a importância, tá certo? E o protagonismo do Congresso Nacional. Então, os parlamentares vêm consolidando isso. Vou dar um dado aqui só para iniciar o debate, a importância que os nossos parlamentares vão ter na condução desse debate. Em 2012, tá certo? 80% do que foi votado dentro do Congresso Nacional era de origem do Executivo, principalmente através de medidas provisórias. O ano passado, somente 76% do que foi votado no Congresso Nacional foi de origem do Legislativo e não mais do Executivo. Tá certo? Então, o que acontece? Isso passa a mostrar a importância. E esse ano vem uma consolidação também numa relação entre o Executivo e o Legislativo. Qual é? As emendas impositivas, o parlamentar não precisa mais conversar e negociar tanto com o Executivo. Então, isso eles têm um poder. Então, nesse momento, nós estamos vendo que o parlamento vai ter a oportunidade de buscar esse protagonismo e buscando o apoio do Executivo para que a gente possa ter uma reforma administrativa eficiente e atual. Então é o seguinte, eu gostaria de ver aí, dar nesse momento, a palavra aos três parlamentares para ver como é que eles estão vendo o início da reforma administrativa, como que a gente vai ver esse debate dentro do Congresso, da Câmara e do Senado. Eu vou passar a palavra inicialmente aqui, vou dando 5 minutos para cada um, e eu vou passar a palavra inicialmente ao deputado Joaquim Passarinho. Boa tarde a todos, presente, amigo João Galassi, parabéns pelo evento, principalmente pela sua liderança em Brasília no ramo, meus amigos senadores, Exalci e Efraim. O João falou há pouco que o nosso entendimento também é que a reforma administrativa ela precisaria preceder a tributária. Antes de você fazer uma reforma tributária, você precisa saber qual é o tamanho do Estado, o que é que o Estado entende do seu tamanho e as suas atribuições. Mas não foi isso que aconteceu. O governo anterior acabou mandando a PEC 32 em 2020, mas ela ficou praticamente dormindo, houve um relatório, mas não houve votação, não caminhou. E com a mudança do governo, o entendimento, lógico, deste governo atual, ele é bem diferente do entendimento do governo passado. Na PEC 32, nós temos lá a inclusão da quebra de você ter a efetividade no trabalho, não é? Você poder ter aquela garantia que o servidor público, no caso, tem. Então, nesse governo, parece que o governo não concorda com a 32. Porém, também, ele não diz o que quer. Nós não temos nenhuma proposta do atual governo quanto à necessidade, que tipo e que tamanho de reforma administrativa ele quer. Ao final desse mês de julho, na volta do recesso, o presidente da Casa, o presidente Arthur Lira, deu 2 declarações, uma declaração pública e uma entrevista, falando que, nesse segundo semestre, ele gostaria de ver a reforma administrativa em andamento, que seria uma pauta prioritária da Câmara dos Deputados. E o que nos incomodou é que essa fala do presidente não reverberou, ela não teve muita divulgação na mídia, não deram a importância necessária. Eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, assim como o Efraim do Comércio e Serviço, e nós fizemos uma carta de apoio, uma moção de apoio, para que a gente não deixasse essa ideia morrer, e nós continuássemos a botar na pauta, não necessariamente a PEC 32, mas a discussão de uma reforma administrativa, para sabermos o tamanho do Estado, para podermos modernizar o Estado. A atual legislação do setor público, ela é muito travada, nós não temos condições de melhorar nada. Nós estamos numa pauta antiga, né? Nós precisamos modernizar o Estado. Nós não temos profissões dentro do serviço público que já não existe mais. Assessorista de elevador, por exemplo. E queria saber o que é que nós queremos do Estado, que tamanho do Estado nós queremos e modernidade do Estado. E a principal mudança que nós precisamos fazer é como diferenciar o bom servidor do mau servidor.
Hoje, o servidor público não tem nenhum estímulo para ser um bom servidor público. Se ele for um bom servidor público, ele continua ganhando igual aquele que é um medíocre servidor público. A grande maioria entra com muito boa vontade, mas acaba ficando na mesmice. E que nós precisamos entender que o serviço público, ele tem um objetivo único e final, que é servir ao público. E ao longo do tempo, me parece que se virou isso, que o serviço público obrigatoriamente tem que servir ao servidor público. Que o servidor público é o que deve ser alcançado pelo serviço público. E não é isso. O servidor público é um meio, o fim é o público. O que nos interessa é, por exemplo, se nós chegarmos numa UPA, o cidadão carente que chega numa UPA para pedir um atendimento, o que menos interessa para ele se aquele médico ele é terceirizado ou se ele é servidor público. Ele interessa se vai estar sendo servido, se vai ter um médico para atendê-lo, se você vai ter uma educação de qualidade. Que estímulo eu dou para um grande professor, para o pessoal da educação, se eu tenho uma escola com nível de IDEB 4 e outra de 8, se todos ganham igual? Se eu melhoro a educação da minha escola, se eu melhoro a educação daquelas crianças, se eu subo o nível de aprendizado, qual é a qualificação, qual é a gratificação ou qual é a incorporação que eu posso dar àquele servidor que ajudou a melhorar o nível da educação? Hoje em dia, nenhum. Como é que eu afasto um servidor público péssimo, que não frequenta, que não trabalha, que não produz? Abrir de um PAD. Eu queria saber dos senhores se alguém conhece um servidor público demitido por PAD. Eu não conheço. Até hoje. Levam 10 anos, 20 anos, ele se aposenta. Normalmente, quem participa do PAD são os próprios funcionários ligados a ele, no mesmo setor, que acaba não dando em nada. E, muitas vezes, quando dá, a justiça manda voltar. Ainda paga retroativo, corrigido, ainda paga multa por ter afastado aquele servidor. Então, nós não estamos aqui trabalhando contra servidor, nós queremos a eficiência do serviço público. O que nós queremos com a reforma administrativa é qualidade do gasto público. Não estamos discutindo, nós queremos pagar melhor o servidor público, mas deixa que ele trabalhe de maneira mais efetiva, que ele traga mais retorno à sociedade. Essa é a reforma tributária que nós pensamos. Agora, precisamos que o governo também diga o que é que ele pensa sobre isso, que até agora nós não sabemos. Nós temos uma PEC 32, que foi encaminhada pelo governo anterior, e nós temos que dar sequência a ela. Se o governo não quiser esse texto base, ele precisa encaminhar um novo texto. Mas o importante é que o Congresso possa se debruçar em cima dessa proposta, que o Congresso possa ter, em cima daquilo, João, que você falou, o protagonismo que o Congresso tem tido a partir dos tempos, que a gente possa mostrar, independente de governo, até porque uma reforma não é para governo, a reforma é para o país, ela não é reforma para este governo ou para aquele governo. Nós precisamos andar com esse tema, debater esse tema com a sociedade, saber com a sociedade o que ela quer do serviço público, né, do que ela espera do servidor público, porque quem paga os salários são vocês. Nós precisamos entender que o servidor público ele é pago pela sociedade, e a sociedade precisa saber o que ela quer daquele servidor que ela paga. Então, essa é a reforma que nós pensamos em debater, trazer a sociedade para discutir conosco, mas que a gente possa qualificar o gasto público, remunerar bem o funcionário que é produtivo, que alcança os seus objetivos e objetivos daqueles que para quem ele foram colocados naquela situação. Então, essa é a ideia, João, em primeira mão, que nós estamos defendendo. Dia 29 agora, nós já damos os galáxios para estar presente, nós vamos ter um grupo de empresários, grupo de associação empresariais, que vão ao Congresso entregar ao presidente Lira também um documento de apoio à reforma administrativa, para que a gente possa, nesse protagonismo da Câmara dos Deputados e do Senado da República, podermos trabalhar uma reforma administrativa moderna e que traga não só essa condição de você qualificar o gasto público, mas principalmente de servir bem ao povo do nosso país. Obrigado, passarinho. Vamos, Zalci, passo a palavra agora para você. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, participar desse belo evento, cumprimentar a ASBRA pela iniciativa da criação, inclusive da UNESCO, que é exatamente o apoio à Frente Parlamentar de Comércio e Serviço. Posso garantir para vocês que do ano passado agora, e eu acho que vai continuar,
a força do Congresso será exatamente as frentes parlamentares. Nós estamos aqui com o Efraim, que é o presidente da Frente de Comércio e Serviço, e digo a vocês, dificilmente passa uma matéria agora sem o apoio da Frente de Comércio e Serviço, da Frente do Agro e também do empreendedorismo. Então é muito importante continuar realmente esse trabalho maravilhoso que é feito de subsidiar os parlamentares com dados. Eu aprendi no Congresso, inclusive, que nada de nós sem nós. Não tem sentido o Congresso Nacional discutir matérias e não ouvir as partes interessadas. Então, essa união, essa participação da Abras, ela é fundamental nesse processo. Segundo, não poderia também deixar de aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, esse negócio que só tem ladrão, só tem corrupto, isso aí só beneficia exatamente aqueles que têm interesses que não é o interesse nosso. Então, essa participação ativa na política ela é fundamental. E a gente vê muita gente boa indo embora, exatamente pela criminalização da política. Então, se apresentem, participem, que isso aí é fundamental para o Brasil. Eu sou de formação, eu sou contador, sou auditor, mas entrei no Congresso pela Educação e Ciência e Tecnologia. Sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Mas eu posso garantir a vocês, não há nenhuma atividade mais nobre do que a política. Porque a política muda a vida das pessoas. Para melhor ou para pior, depende da escolha. Então, é importante essa participação. Não poderia deixar aqui, João, de elogiar o teu trabalho e o apoio que você tem dado à frente parlamentar. Eu sou mineiro, apesar de estar em Brasília há mais de 50 anos, sou senador pelo Distrito Federal. A minha referência política sempre foi JK, Mário Covas, mas JK fez um plano de metas e tinha um plano de nação, coisa que nós perdemos. Nós não temos hoje, não sabemos para onde queremos ir. Cada governo que entra é uma política de governo, não é de Estado. O que nós precisamos é uma política pública de Estado. Independente de quem ganhou a eleição, as coisas boas precisam continuar. E aquilo que está mais ou menos, vamos corrigir. JK fez um plano de metas, Brasília foi construída em 1000 dias, imagine nada, não tinha nada absolutamente daquela terra, e conseguiu criar aí a cidade que hoje é patrimônio da humanidade. Então, essa participação de vocês na política, e aí eu falo um pouco das políticas públicas. Nós precisamos de política de Estado, mas também precisamos de uma carreira de Estado. Então, o servidor, muitas vezes, por falta de infraestrutura, por falta de apoio, ele acaba não fazendo e não rendendo aquilo que deveria. Lógico que a legislação ela é fundamental para criar, vocês já fizeram isso há muito tempo, também sou empresário, não é? A meritocracia, óbvio. Você tem que diferenciar quem trabalha bem e aquele que não trabalha. E hoje a legislação faz com que as pessoas, independente de estar trabalhando ou não, tenham a mesma remuneração, o mesmo tratamento. Mas a gente precisa, e espero agora, a gente votar a reforma administrativa. Mas acima da reforma administrativa, a gente precisa realmente criar uma política de Estado. Eu fui contador de muitas atividades. Gostaria até que todo mundo que tivesse o poder da caneta para mudar as coisas, que fosse pelo menos um ano empresário, para saber o que é pagar o salário no 5º dia útil, o que é pagar os impostos, e muitas vezes não ter de volta aquilo que está garantido na Constituição. Uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade. Hoje você paga muito e você não tem retorno com isso. O Brasil gasta muito e gasta mal. Nós temos vários órgãos do governo, seja federal, seja municipal, seja estadual, que gastam, que têm diversos projetos, não se comunicam. Cada ministério é como se fosse um governo diferente, cada secretaria é como se fosse um governo diferente. Então, isso é que nós precisamos mudar. A gente precisa realmente saber onde é que a gente quer chegar. Para chegar aqui, qual é a estrutura que nós precisamos? Qual é o tamanho da máquina que precisamos? O governo arrecada muito bem.
Eu sempre digo, nas oportunidades que tenho, o Brasil devia ter uma Secretaria da Despesa Nacional, porque a Secretaria da Receita ela é muito eficiente, mas nós não temos nenhuma eficiência no gasto público. Não há controle. Nós não sabemos sequer para onde... A gente sabe para onde vai o recurso da saúde, mas não temos controle de que forma é que ela está sendo usada. Porque nós temos aí as competências municipais, estaduais e federal. Então, o que a gente precisa é fazer uma discussão. Nós estamos discutindo agora a reforma tributária. Todo mundo aqui, te garanto que unanimidade é favorável. Agora, qual é o texto? Isso nós vamos mudar, e vamos ter que mudar muito no Senado Federal. Efraim está fazendo um trabalho bom como coordenador do grupo de trabalho, tem reunião amanhã, viu? Já recebi o recado. A gente precisa realmente fazer uma mudança na receita. Mas mais na receita é na despesa que precisa trabalhar para economizar, para reduzir os gastos que o governo tem. Então, essa iniciativa, que já deveria ter acontecido há muito tempo, ou concomitante, né, a reforma tributária e outras, essa questão da reforma administrativa, ela precisa ser efetivada, mas com o apoio do Estado, né, do município, porque as pessoas não moram na União e nem no Estado, as pessoas moram no município. Então a gente tem que fortalecer os municípios, porque é lá que as pessoas moram e é lá que elas cobram o serviço. Então, é óbvio que nós cobramos sempre isso, vamos estar atuando na reforma administrativa, esperamos que a Câmara possa produzir um texto base. A gente até corrige lá no Senado as distorções que podem acontecer, como aconteceu na reforma tributária, que até 1h da manhã era um texto, 1h30 depois o texto modificou completamente, e faz parte, é isso mesmo. E agora o Senado fará, como casa revisora, uma alteração significativa, espero, na reforma tributária, e com certeza, concomitante, deveremos trabalhar essa reforma administrativa. Então, parabéns à ASMA, parabéns, João, pela condução, parabéns aí aos nossos parlamentares que são atuantes, e eu sou testemunho disso, numa boa reforma tributária e numa boa reforma administrativa. Obrigado, Zalci. Então, agora passamos a palavra ao presidente da Frente, senador Efraim. Pessoal, boa tarde, saudação aos senhores, saudação às senhoras, uma grande alegria poder estar aqui presente, agradecendo ao convite da Abras, meu amigo João Galassi, em seu nome, poder saudar a todos os supermercadistas, saúdo a todas as comitivas estaduais, na pessoa, claro, dos meus amigos e guerreiros da comitiva paraibana que está presente, em nome do amigo Edilson, saudar a vasta comitiva paraibana, já tive com eles mais cedo, já registramos os momentos e, claro, é sempre um setor importantíssimo da economia local também, dentro do perfil de vocação econômica lá do nosso estado. Saudar aos demais presidentes da UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que também participam. Deixar aqui um abraço para meus colegas parlamentares, senador Zalci, que está aqui ao lado, o senador Ângelo Coronel, que participa do painel da reforma tributária na sequência, também o deputado Domingos Sávio, que chegou aqui conosco, participa também da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que eu não vi aqui ainda no plenário, e o nosso deputado Joaquim Passarinho, um time que está ali à frente, da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço e da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, são ações co-irmãs. E por que, João, que eu comecei com esse sentimento, né, de que vocês entenderem que quem está aqui está ocupando um espaço onde antes existia uma grande lacuna, existia um vazio a ser preenchido. Outros setores da nossa economia estavam bem melhor mobilizados. Vocês conhecem essa realidade de uma década atrás. A indústria sempre participando de forma muito ativa, o agro é técnico, o agro é pop, o agro conseguiu, né, reverter uma posição e se posicionar muito bem, e o setor de comércio, o varejo, o setor de serviço, estavam ali ainda pendentes de uma participação mais ativa e efetiva. A Abras,
junto com a Unex, consegue ocupar esse espaço porque é preciso ter noção de que somos o setor que mais emprega e que mais paga imposto. Às vezes, pela discussão posta, parece que é a indústria ou que é o agro, mas não. Quem mais emprega no Brasil é esse setor. Quem mais paga imposto no Brasil é o comércio, é o varejo, é o setor de serviços. Então, é preciso preencher essa lacuna e agora, na agenda econômica, através desse trabalho estratégico, planejado, inteligente, de diálogo transparente e republicano, o setor, e eu tenho certeza que vocês têm uma percepção de que essa representatividade está melhor. E nessa representatividade, nós ajudamos a construir as reformas estruturantes pela qual o Brasil passou num período recente. Se costuma dizer que brasileiro tem a memória curta. Então, para que a gente fale da reforma tributária e da reforma administrativa, para não ter uma percepção de pessimismo, de que não sai do canto, é importante posicionar que, muito recentemente, fizemos 2 outras reformas que, talvez, do ponto de vista político, do impacto na sociedade, teria um ruído muito maior. Vocês lembram da reforma trabalhista? Não era fácil. Aprovamos, lutamos, vencemos e tenho certeza que deu um fôlego para quem empreende no Brasil. A reforma trabalhista ajudou, né, a dar uma respirada, a dar um fôlego para aguentar outras crises que vieram. Na pandemia, por exemplo, a reforma trabalhista aprovada, que trouxe quase que por antecipação regulamentos sobre trabalho intermitente, trabalho temporário, né, a questão do home office, foram importantes para que as regulações de mercado nessa época sobrevivessem. Isso aconteceu no primeiro governo, no governo do presidente Temer. Veio outro governo subsequente, o governo do presidente Bolsonaro. Aí foi a hora da reforma da Previdência. Uma reforma que era uma luta enorme, que quando se pensou em fazer em outros países, França, Rússia, vocês viram até manifestações, depredações, sangue, fogo. No Brasil se conseguiu fazer com serenidade. O parlamento aprovou uma reforma da Previdência. Então, fiz essa introdução para mostrar que quando aqui a gente vem falar sobre reforma administrativa ou tributária, não se está numa utopia tão distante, cada vez mais próximo. E é algo que tem um impacto na vida real das pessoas, das empresas e dos empreendedores. Quando se fala sobre reforma administrativa, que é o tema do nosso painel, e eu vou abordar um pouco a administrativa com a intersecção com a tributária, qual é a primeira leitura que vem à mente? Já falaram aqui, meritocracia no serviço público. É preciso encontrar uma forma de ter essa avaliação e não ter um direito e uma prerrogativa que foi importante na Constituição de 88, que é a estabilidade. Por que a estabilidade foi importante lá em 88? Nós estávamos saindo de um período de ditadura e se queria dar tranquilidade ao servidor para que ele não fosse objeto de perseguição, caso tomasse uma posição, né, diante dessa mudança de cenário. Mas, com o passar do tempo, essa prerrogativa acabou dando espaço também para muitas críticas, já que nem sempre há entrega, e essa palavra ela é muito importante dentro dessa concepção, a entrega por parte do servidor daquilo, né, que se espera do pagador de impostos, do pagador de tributos. Cada um de nós aqui, especialmente vocês empreendedores, são o que se chama nos Estados Unidos taxpayers, ou os pagadores de impostos que têm que cobrar, né, a retribuição em qualidade de serviço público daquilo que é pago em impostos. Não é a realidade do Brasil, não adianta discutir isso aqui hoje. Mas tem um outro ditado que diz, e serve muito para vocês, se o Estado não ajudar, pelo menos não atrapalhe, já seria ótimo, mas também não é a realidade. Acaba atrapalhando, principalmente na agenda e na atividade econômica. Você falava, que eu vou pegar só um exemplo de improviso aqui, você falava sobre JK, que construiu Brasília em 1000 dias. Se tivesse licenciamento ambiental naquela época, JK não tinha cumprido esse prazo, eu tenho absoluta certeza, tá certo? Então, a gente tem que buscar, né, esse alinhamento do desenvolvimento sustentável.
um Estado que contribua, né? Você tem a metodologia da compensação. Infelizmente, hoje, o próprio servidor lá é quem mais demora. Do meu ponto de vista, é inadmissível. Chega-se empreendimento local, às vezes multinacional, que quer investir no Brasil, quer gerar emprego, quer gerar renda, quer gerar oportunidade, quer ampliar negócio, quer abrir nova filial, gerar negócio é tirar pai, mãe de família, jovem que quer o primeiro emprego, da fila do desemprego para com o suor do seu rosto, botar o pão na mesa da sua casa, muitas vezes deixar de ter que receber um dinheiro do governo, o governo economiza, mas não, vou embargar a obra porque tem um problema aqui, e se suspende. Em vez de buscar se compensar, que é uma alternativa legal, jurídica que existe, não, se suspende. E muitas vezes vocês conhecem casos de gente que desiste de fazer o investimento e vai-se embora. Então a reforma administrativa, ela dialoga sim com a agenda econômica. Ela não é um problema de servidor público, ela está na realidade de quem investe, de quem empreende, de quem quer aumentar o seu negócio. Então, fazer ela vinculada com a tributária, aqui eu encerro essa primeira linha de raciocínio, é perceber algo que parece que no Brasil ficou para trás. O maior desafio do Brasil hoje é equilíbrio fiscal. Se fala em buscar o déficit zero, ou algo pelo menos parecido com isso. E aí, quando as pessoas pensam em equilíbrio fiscal, engraçado, só vê o lado da receita. Vamos aumentar imposto, vamos arrecadar mais, vamos aumentar a alíquota, porque é preciso arrecadar mais para eu fazer a minha política pública, para eu entregar o meu PAC, para eu entregar os meus investimentos. Opa, camarada, tem também o lado da despesa. Equilíbrio fiscal não se faz só pela receita, se faz pela despesa também. Então, se às vezes eu quero mais dinheiro para investir mais, o que é positivo, vamos reduzir o custo, vamos diminuir a despesa. Porque se eu conseguir controlar o lado da despesa, vai ter espaço para que eu consiga investir mais sem ter que aumentar imposto. Porque dinheiro público, ele não cai do céu igual chuva, não é plantando que se colhe, ele não dá em árvore, ele só vem, a grosso modo, para não entrar em detalhes, de imposto, de arrecadação. E imposto, arrecadação, você só aumenta de duas formas. Ou você aumenta a alíquota, aumenta o imposto que ninguém aguenta mais, ou você aumenta a base. Ou seja, você vai buscar mecanismos de combate à sonegação, mecanismos de combate à informalidade, quem não está pagando que começa a pagar, porque esse é um dos grandes problemas da nossa atividade econômica. Você competir com quem está nas mesmas regras, quem paga o mesmo imposto seu, você se aguenta. Cada um garante no seu taco aí, eu vou me mexer aqui, vou ser mais competitivo e chego. O grande problema é competir com quem não paga nada, com quem paga zero, com quem é desleal. E esse gera um problema muito forte. A gente brincava aqui que Brasil não é para amador. A última notícia que tem é que o Brasil está falsificando o cigarro paraguaio. Não é brincadeira não, o cigarro paraguaio já tem no market share hoje, que é o contrabandeado. Então o cara está contrabandeando o cigarro do Paraguai, entra para sem pagar imposto, já está com 50% lá no mercado de São Paulo. Aí o brasileiro está falsificando a marca paraguaia, ele falsifica e vai botar por um preço menor que o original paraguaio, tá certo? Então, essas coisas da nossa economia que tem a ver com a reforma tributária, eu vou encerrar para a gente poder avançar, mas que dialoga, porque um consenso existe. O nosso atual modelo tributário está esgotado. Ele é arcaico, é obsoleto, é ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business, como um dos piores lugares para se fazer negócio no mundo, um dos piores ambientes, e não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Então, mudar de modelo e buscar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, praticado nas economias mais competitivas do mundo, é o caminho certo. Agora, muito cuidado, e lá no Senado estamos alertas para que essa mudança de modelo não seja um cavalo de Troia para trazer embutido um aumento de carga tributária, que aí ninguém aguenta nem suporta mais. Então, tem o painel da reforma tributária depois, eu coordeno o GT na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, mas são dois temas que estão em interlocução, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente na rodada aqui segue, por isso, reforma administrativa e reforma tributária andam juntos. O mundo ideal,
e o Isalci falava sobre isso, o Joaquim também, era que a administrativa viesse primeiro. O ideal é inimigo do possível. Se o que está na bola da vez é a tributária, vamos fazer a tributária, vamos mudar o modelo, vamos olhar com esperança e a administrativa ela virá na sequência. Então, como a gente viu, e pela palavra dos parlamentares, a gente vê e como eles solicitam a participação do empresário, da sociedade organizada na relação com o parlamento. Eu costumo dizer muito no trabalho que a gente presta às frentes parlamentares, e eu tenho a satisfação de dar consultoria tanto para a frente parlamentar do empreendedorismo quanto do comércio e serviço, tá certo? Eu falo o seguinte: nós estamos num momento único. Então, você vê aqui a participação da sociedade para ocupar o espaço que vem do debate e cobrar as mudanças, as reformas que são feitas, ela é de suma importância. Ela é de muito interesse da sociedade. Só citando aqui, para vocês verem o seguinte, quando o senador Efraim fala da reforma tributária, ou trabalhista, lembre que o relator foi o presidente da frente, hoje o atual senador Rogério Marinho, e onde ele teve uma grande oportunidade de fazer esse debate, não com a opinião do governo, mas com a opinião do setor participando ativamente. Por quê? Eu vou só colocar uma coisa que é importante nesse momento, que é o seguinte: quando a gente trabalha contra o governo tem o funcionário público que é especializado, tem números, tem advogado, tem técnicos, e pode trazer números para fazer o contraditório de um debate. E hoje o parlamentar, para fazer o contraditório a essa posição estatal, uma posição de governo, com uma visão burocrática, ele precisa ter o contraponto. Ele precisa ter a atuação da sociedade organizada próximo, aliada, com a proximidade de uma forma sistêmica e organizada para poder fazer esse trabalho, para que ele possa fazer a sua boa representação, para que ele possa fazer esse bom serviço. Ele falou aqui hoje, se a gente colocar na pauta, nós temos uma enorme quantidade de assuntos que eles precisam estudar, que eles precisam se posicionar, e que ele, dentro dos seus gabinetes, dentro do seu partido, não tem a estrutura necessária para isso. E esta relação que eles estão fazendo aqui hoje, através da liderança, do Galassi, da UNEX, dos institutos que apoiam a frente, é de fundamental importância disso. O Joaquim Passarinho está mostrando que esta parceria é fundamental. Por quê? Ele está chamando os parlamentares, os empresários, para irem dentro do Congresso e mostrar que existe uma pressão popular para que fazer isso. Existe uma necessidade da sociedade para que a gente possa pressionar e dizer que nós necessitamos da reforma administrativa. Aqui eu vou dar um número que foi utilizado antigamente. Vocês sabiam que o governo gasta 8,2 bilhões por ano com atividades que não existem mais? Assessorista, datilografia, operador de telex, tá certo? Operador de fax, e que essas pessoas hoje não têm atividade, porque elas não podem mudar de atividade. E não existe nem isso mais. Gastamos 8,2 bilhões. É o orçamento de investimentos, tá certo? Que o Ministério do Transporte tem. Para você ter uma ideia do tamanho da importância disso. Agora, cabe à sociedade olhar e fazer isso dentro desse trabalho, com a participação efetiva dos parlamentares como interlocutor e como debatedor desse trabalho. E a reforma administrativa passa a ser importante. Eu coloco isso também porque é o seguinte: os parlamentares hoje, eles precisam de mais informação. Todo mundo aqui, o Isalci, o senador Efraim, o deputado Joaquim, falaram da interferência do Estado dentro da atividade empresarial. Hoje, quem tem as dificuldades, que tem que fazer os questionamentos para trazer e dar o subsídio para essa informação, é a sociedade organizada, é o setor. Está na hora do setor de supermercado perguntar o seguinte: quantas autorizações eu preciso e que são desnecessárias? Quantos dados, relatórios eu tenho que fazer? Gasto uma fortuna de tempo, de burocracia
e não têm utilidade, não são utilizados. E outra coisa, quantas fiscalizações eu tenho que só serve para atrapalhar a atividade da empresa? E essas são as sugestões que a gente tem que cruzar e colocar na mão dos parlamentares para que eles possam defender. Não é só falar, tem que estar dados, impactos, consequências e sugestões. Então, eu gostaria do Galassi pudesse comentar esse trabalho e ver como que o setor está fazendo esse trabalho dentro do Congresso para a reforma administrativa. Bom, o Exalci, nosso senador pelo Distrito Federal, ele é tão apaixonado pela Asbra que às vezes ele vai falar Abras, mas eu já percebi que o coração dele está lá em Brasília, viu? O Jair está adorando, viu? O Jair, toda hora que ouve Asbra, pô, somos nós aqui. Né, Jair? Ah, o Jair ali. Exalci, primeiro, só fazer um comentário rápido aqui. Exalci é um senador extraordinário, muito competente, e dentro da nossa Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, sempre participa, sempre contribui, e as suas colocações são sempre sensatas, orientadas, porque na Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, assim como do empreendedorismo, como do agro, tem algo que nos chama muita atenção, né, João? É uma frente parlamentar, em especial do Comércio e Serviços, ela é multipartidária. Não importa o partido, o que importa ali é a bandeira que aqueles deputados acreditam, independente do partido que estão filiados. Ali nós temos do PSDB, do PL, até o PT, PCdoB, ou seja, o que importa ali é a tese, é a ideia, e ali nós temos muita gente defendendo o setor. Queria também falar um pouquinho, Portugal está ali, já recepcionou nossos amigos aqui, Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho é um dos parlamentares mais exemplares do Congresso Nacional. Uma pessoa extraordinária, que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e que contribui muito para o trabalho que nós fazemos no dia a dia. E o nosso grande amigo aqui, Efraim foi o presidente da Frente Parlamentar quando estava na Câmara, é o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, agora também no Senado. E o Efraim, vou pedir que você depois traga um pouquinho, porque dentro dessa questão da reforma administrativa, tributária, você também apresentou um projeto que foi proposto pela UNEX, que foi um projeto do Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias. Exatamente. Eu ia falar só obrigações acessórias, que realmente tem um benefício, vai trazer um benefício enorme e que está dentro desse componente, né, desse processo como um todo. Agora, o que nós lá na UNEX estamos fazendo? O primeiro movimento que nós fizemos lá, junto com os nossos presidentes das estaduais, junto dos nossos presidentes das entidades, hoje nós temos aqui, participando da UNEX, a ABAD na liderança do Leonardo, nós temos aqui a GS1 na liderança do João Carlos, e nós temos ainda outras entidades que aqui não estão presentes, mas que compõem a UNEX. Toda quarta-feira nós reunimos deputados e senadores para debater um almoço de trabalho, e ali nós discutimos o que de fato é importante para o setor de comércio e serviços, e ali nós levamos, através do João Rúmel e sua empresa, toda a base de conteúdo, de debate sobre aquele tema, e vamos fazendo aquele diálogo permanente e fortalecendo a ideia. Mas aí eu quero pegar um ponto que o Exalci trouxe aqui, que me chama muita atenção, que está ligado muito a isso. Nós temos uma visão errada dos políticos. Político trabalha muito, político é uma pessoa realmente que ajuda o país a se desenvolver, por mais que nós tenhamos aí alguns maus exemplos, que muitas vezes aparecem aqui ou ali. Mas todos nas nossas empresas, todos em qualquer setores,
também têm dificuldade, às vezes, como uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e não podemos generalizar. Aqui em cima desse palco são 3 pessoas, 3 políticos, 3 parlamentares, que são exemplos. Logo mais, nós teremos outros parlamentares que também são exemplos. Exemplos de luta, de trabalho, de dedicação, de hombridade, de desejo de fazer o bem, de desejo de realizar algo que em pró do nosso setor, em pró da sociedade brasileira. Então, tenham em mente o seguinte: aonde a Abras estiver trabalhando e com as pessoas que a Abras estiver trabalhando, vocês podem ter certeza que são pessoas que realmente fazem o bem e querem o bem da sociedade brasileira. Uma salva de palmas para os nossos 3 amigos aqui presentes na mesa. Uma pergunta rápida, eu vou passar para o... Eu não sei se você vai querer comentar, aquela pergunta que eu fiz, que é importante, mas eu queria também pegar um pontinho rapidamente, o seguinte: a reforma administrativa não passa por uma questão também ideológica, aonde se discute, muito se fala, né, o Estado mínimo, Estado máximo. Eu sou a favor do Estado eficiente. E dentro do Estado eficiente, não caberia aí uma discussão, o que seria de fato esse Estado eficiente, mas como se debater esse movimento, nosso amigo João aqui, da BIA, né, João? Como se debater esse movimento, se existe esse espaço, essa oportunidade de diálogo com o atual governo, porque eu não vejo uma reforma administrativa ir à frente, por mais que tenha o esforço do Lira, de todos vocês, eu não vejo ela realmente acontecer, assim como está acontecendo a reforma tributária, porque você tem o governo apoiando. Existe espaço de diálogo para ter esse debate claro sobre um Estado eficiente? Posso. Primeiro é o seguinte, eu acho que a reforma administrativa mais eficiente depende muito de cada um de nós. A escolha dos prefeitos, do governador, do presidente da República, tem, né, como parâmetro, né, se vocês votarem em pessoas que tenham a capacidade de fazer a gestão, por exemplo, mais da metade dos nossos municípios estão quebrados. E eu digo que grande parte deles estão quebrados pela falta de competência, de qualificação. Ainda se vota muito no Brasil em troca de cesta básica. Nós estamos discutindo aí na reforma a cesta básica, né, a isenção completa da cesta básica nacional. Quero dizer para vocês que, em Brasília mesmo, para ser sincero, não é? O poder econômico influencia muito na campanha. Então, a gente normalmente não vê o perfil do executivo. Inclusive, eu como contador testemunhei isso há anos, né? Acho que 80% das pequenas empresas quebravam no primeiro ano e foi aperfeiçoando. Hoje vocês estão aqui e devem fazer constantemente congresso, seminários de debate de eficiência, como foi falado aqui várias vezes, como ter uma boa gestão, competitividade. Isso não existe no serviço público. A gente vota em qualquer um de qualquer jeito. A gente não quer saber, a gente não quer assumir a responsabilidade e acaba ganhando a prefeitura ou o governo de estado pessoas que não têm compromisso com a eficiência, com a qualidade, com o serviço público mesmo. Então, a reforma administrativa principal, e eu concordo com o João aqui, não é fácil, não é de cima que virá a solução. A solução passa, né, por cada um de nós. Primeiro, nós temos que cuidar do nosso, aqui, da nossa casa, da nossa rua, do nosso conjunto, da nossa cidade e depois do nosso país. Então, não pensem vocês que elegendo o presidente tal, o governador tal, está resolvido o problema. Então, começa por aí. Se vocês tivessem na cidade de cada um de vocês, né, um bom gestor, essa reforma seria simples de fazer. Planejar. Isso é que está faltando nesse país. Eu me lembro, João, que tem 11 anos que eu faço isso lá em Brasília, para mudar a matriz econômica, melhorar a educação, saúde,
e ouvindo a população. Fizemos reuniões e reuniões há mais de 10 anos. E temos uma proposta. Aí chega na eleição, o cara diz assim, você é Lula ou é Bolsonaro? Eu disse, cara, né, vamos pensar na cidade. Né, qual é você não tem educação, você não tem saúde, você não tem segurança. E você quer saber o que eu sou isso ou aquilo? Né? Eu sou a minha cidade, eu quero realmente fazer uma boa gestão. Qual prefeitura que tem? Hoje algumas já começaram, Maringá mesmo começou, não é, um planejamento de metas pelos empresários. Maringá, depois já tem Goiânia, Brasília também, o CODESE, né, que é exatamente o planejamento para a cidade. Então não é simplesmente uma alteração lá na lei, e o João tem razão, você tem governo que quer, não é, que tem essa preocupação de gestão, e tem outros que não. Eu, sinceramente, não acredito que este governo tenha esse interesse de ter uma boa gestão. É muito mais pelo lado de ampliar o governo, né, um elefante grande, que é isso que o governo tem até hoje. Né? Se eu pudesse, eu falava aqui até... Eu sei, não é todo, viu, João? Nosso tempo está acabando aqui. Vamos lá, então deixa eu já partir para agregar alguma coisa, considerações finais. Esse tema, João, o ingrediente ideológico existe, e eu acredito que é claro para todo mundo quem pode ser a favor e quem é contra. Mas eu acho que o que é ruim é a gente se conformar com isso, achar que isso faz parte da paisagem, que tem ingrediente ideológico e que é algo que é importante para a sociedade, vai esperar, né, na geladeira até que chegue a sua parte. Eu acho que momentos como esse servem para um caldo cultural para a gente avançar. Eu falei sobre o histórico e vou voltar a ele, para vocês verem como realmente tem a ver. No governo Temer, se discutiu duas reformas. Se avançou a trabalhista e a tributária. Se avançou com a trabalhista, a tributária não conseguiu ser votada, mas fez um caldo cultural, a trabalhista e a previdenciária. E aí se fez um caldo cultural para que no governo seguinte se votasse a previdenciária. E se vocês lembrarem, no governo passado, se discutiu previdenciária e tributária. Se aprovou a previdenciária e a tributária se preparou esse texto que está para ser votado agora. Pode ser que nesse ciclo a gente tenha a tributária aprovada e a discussão da administrativa se preparando ela para o futuro, se vai ser ainda nesse governo, se vai ser no governo seguinte, mas eu acho que a discussão, ela não é estéril, ela produz sim frutos, nem que seja esse caldo cultural, para que a gente vá pensando nessas distorções que foram criadas. Eu vou trazer dois exemplos aqui. Primeiro deles, tá certo? A questão de que em determinados momentos a gente privilegiou demais um momento que o Brasil viveu e deixou para trás outros. Os órgãos de controle ganharam a supervalorização. Aí você vai hoje numa estrada, fazer uma estrada, uma grande obra. Sabe qual é o piso salarial do engenheiro dentro de um órgão público, dentro de um estado? É R$8.000. Ou seja, o cara que constrói a estrada está ali ganhando R$8.000. Sabe quanto é o salário do auditor do TCU, que vai fiscalizar a obra? É 27. Então, se o cara que constrói a obra, que é engenheiro, está ali ganhando 8, 10, 11, que seja, e o fiscal, que é o auditor fiscal do TCU, o auditor do TCU, que vai fiscalizar a obra, está ganhando 27, tem alguma coisa errada, é uma distorção para ser corrigida. Outra, as carreiras jurídicas, por exemplo, se houve uma supervalorização das carreiras jurídicas e que você já entra na carreira quase no seu teto. Um juiz recém-aprovado num concurso, ele já tem um salário que não tem nenhum estímulo para que ele consiga construir uma carreira lá na frente. Ele já entra ganhando 23, 24, 25 e vai depois de 2 ou 3 décadas terminar ali com 29, 30. Então, essas são distorções que eu quis só trazer aqui que merecem ser devidamente analisadas, porque tanto nesse caso quanto na reforma tributária, é mais difícil do que mudar a lei. Porque mudar a letra fria da lei é um grande desafio. Mas mais desafio do que esse é quando a gente pretende mudar a cultura. E na reforma administrativa e na reforma tributária é mudar a cultura.
E é por isso que precisa, às vezes, se não temos o ótimo, vamos avançar com o bom. Se não temos o ideal, vamos avançar com o possível. Porque a pior solução é ficar onde está. A pior solução é permanecer nesse atoleiro que nos deixa preso aqui, sem dar um passo adiante. Eu conversei com muitos aqui nos bastidores, e vez por outra, alguns mais receosos, outros mais diretos, mostram o medo e o receio da reforma tributária. E eu costumo pedir, é hora sim de ter ousadia, é hora sim de ter audácia, é hora sim de acreditar. Não dá para se conformar em ficar onde a gente está. Tem que ser muito talentoso para conseguir fazer algo pior do que está aí. É preciso muita habilidade para piorar, não dá para piorar. Então eu acho que tem receio? Tem. Vivemos num manicômio tributário? Vivemos. Mas nesse caos tributário, vocês são sobreviventes. Vocês aprenderam a se virar nesse caos. Vocês sabem por onde vai. Por isso que mudar não é fácil. E eu concordo que não é fácil. Mas eu acho que um momento como esse também é um momento de dizer que é importante acreditar. Teremos período de transição. Teremos a 0,1% no primeiro ano. 1% no segundo, ou seja, ninguém vai quebrar de uma hora para outra, de uma mudança tributária que de repente não seja melhor, vai ter tempo de avaliar os impactos, de medir as distorções, de fazer a calibragem adequada para quem produz e também para os entes federativos. Os entes federativos também estão com medo, estados, municípios, essa arrecadação vai melhorar, vai piorar, vai me dar condição de continuar? Então, eu acho que é esse o desafio que fica, o apelo, para, na voz de um gênio literário da modernidade chamado Ariano Suassuna, que por coincidência é paraibano, alguém conhece aí Ariano Suassuna. Ele dizia, o idealista é um tolo sonhador, o pessimista é um chato abusado, bom mesmo é ser realista e esperançoso. Então, eu acho que com essas reformas, sabemos dos desafios, tem que ir com cuidado, mas eu sou um realista esperançoso e acredito sim que ela possa acontecer. Muito obrigado. Galassi, pedi só somente para recuperar uma gafe aqui, saudar o Portugal, do meu estado do Pará, e o Fernando Yamada, ex-presidente da Abras, também aqui presente. Fernando, obrigado pela presença. E saudando também todas as mulheres aqui, agradecer a presença da minha esposa, a Nádia, aqui presente também. E, afinal de contas, se não fosse as nossas mulheres, nós não estaríamos aqui. Mas dizer que você falou alguma coisa muito importante. A cultura que nós precisamos mudar nesse país. Então, a gente fica sempre achando, o governo tem um viés de esquerda, não vai mudar. Não, quem muda alguma coisa é a sociedade, não são os governos. Não são os governos. Muda até o governo, né? Muda até o governo, se precisar. Então, nós precisamos ter isso. Vamos lembrar, nós falamos agora do senador Rogério Marinho, mas não vamos esquecer que ele comandou a maior reforma de todas para mim, que foi a trabalhista. E o que ele ganhou com isso? Perdeu o mandato. Perdeu o mandato. Não teve apoio popular. Será que não faltou também das entidades que ganharam com a reforma tributária, poder esclarecer a população que aquilo foi bom? Rogério Marinho pagou com o mandato. Então, é isso que eu digo, que essa cultura nós precisamos trazer. Nós estamos querendo cobrar o e-commerce. Nós estamos falando aí de 1 milhão de pacotinhos que chega aqui abaixo de $50, que não é cobrado nada, vindo a maioria da China, prejudicando vocês que estão no comércio. Hoje se avalia que mais de 20% da economia do Brasil está caindo na mão desses e-commerce, desse dinheiro que estão entrando com presentes, vindo lá de a maioria da China, vou dizer. Aí o cara diz assim, tem um chinês que já mandou 1.600.000 pacotes para cá. Vai ter amigo no Brasil assim, em todo lugar. Lá na China, né? Só pode ser. E é tanto chinês lá que basta trocar uma sílaba, uma vírgulazinha lá, já virou o nome do chinês. Troca o Y pelo X lá, já virou o chinês e manda mais 1 milhão de pacotes para cá. E o governo não cobra nada. É injusto com quem paga imposto. E nós queremos fazer, e o governo tem medo da rede social. E o governo tem medo, o governo tem que ter medo. O governo que tem medo não tem por que administrar. Administrar também é dizer não. Vocês sabem quantos vocês têm que fazer na empresa de vocês, e o governo não pode ser diferente. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a cultura. Por isso que nós participamos aqui. Por isso que o Zalci falou há pouco, que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, não adianta eu virar a costa para a política. Nós precisamos saber que a política é que nós precisamos transformar. Tudo que nós votamos no Congresso mexe com a vida dos senhores e das senhoras. Tudo. Então, qualificar também o mandato de cada um de nós é importante. Por
Por isso nós estamos aqui também para aprender com vocês. Porque quem paga imposto são vocês. Nós precisamos aprender com vocês a como conviver com isso. Eu só vou discordar um pouquinho do meu amigo Efraim. Pior não pode estar, pior pode estar sim, Efraim. A gente achava que não podia piorar e piorou. Então, eu acho que toda cautela é pouco, e por isso que o Senado é a casa revisora, e nós confiamos que os senadores vão poder fazer aquilo que nós não fizemos, porque não tivemos um texto, nós tivemos tempo e não tivemos texto. Agora o Senado tem texto e tem tempo para poder revisar e trazer para nós uma reforma tributária menos injusta do que é hoje. O Brasil tem que aprender. O Brasil é um monstro, o governo sempre é um monstro. É um braço grande para arrecadar e um braço pequeno para distribuir para poucos. Obrigado. Obrigado. Ô, João, temos 28 segundos, 18. Só queria informar que o projeto dos MIPs também foi apresentado no Senado pelo senador Efraim, que é o medicamento sem prescrição para comercialização no setor dos mercados, abastecendo o povo brasileiro, com um detalhe importante. Ele disse que no próximo ano ele volta aqui com o projeto aprovado. Até porque, dentro dos 5 segundos que faltam aí, dizer o seguinte, o MIPS é questão cultural de debater, e vocês têm uma importância, porque lá na Câmara, quando não foi aprovado, se bem que dezembro não foi o melhor mês, um ano pós-eleição, fim de mandato, muita gente derrotada já nas urnas, é natural, metade do Congresso tinha sido derrotado nas urnas. O cara não queria mais nem ir para lá, então faltou até quórum, não faltou voto. Né? E muita gente já preocupada com outros temas. Então, acho que esse ano a gente consegue avançar com um detalhe, o MIPS, o cara consegue comprar no Mercado Livre. Você compra na internet e entrega na sua casa. Qual é o problema de conseguir comprar no supermercado? Aonde é que está esse problema? Então, faltou essa guerra de narrativas, essa guerra da comunicação, se perdeu nessa comunicação lá. E, 30 segundos, você me perguntou sobre o PLP. Quem quiser conhecer um pouco mais, é a Lei 199, Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias acessórias para reduzir a burocracia, com uma nota fiscal eletrônica devidamente parametrizada, 9 obrigações acessórias que os senhores e senhoras têm que providenciar a cada venda que faz, serão substituídas por uma declaração fiscal digital, igual hoje o imposto de renda, né, pré-preenchida, que no final do mês ele vai só jogar os dados. Se você concordou com aqueles dados de lançamento, que vai ser de acordo com a sua nota fiscal, você digita OK. E o que era do papel e do carimbo fica para trás, para a gente chegar realmente no meio da tecnologia. Então, com esse 1 minuto e 40 aí de tempo extra, eu agradeço e me despeço. Obrigado e uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer a participação de todos, o envolvimento, e fazer um alerta. Nós temos dentro da reforma administrativa, e que já foi até alertado pelo nosso ministro da Fazenda, que é o projeto de lei dos grandes salários, que já foi votado no Senado, já foi votado na Câmara, e agora tem que aprovar as reformas que foram feitas na Câmara, e se a gente pudesse ter o apoio dos nossos 2 senadores, seria de grande importância, que já seria o início de uma grande reforma administrativa. Muito obrigado aqui pela participação. Nós vamos ampliar esse debate com Produtividade Brasil, um grande movimento que nós vamos lançar, envolvendo todas as frentes parlamentares nesse grande debate pelo país, e espero que seja pelo país que realmente, daqueles que querem um país cada vez melhor e cada vez mais desenvolvido para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado de coração.